Bom, gente, vamos tratar da estatística. O que é isso? Estatística é um ramo, um campo da matemática aplicada que nos permite trabalhar com dados, né? Ou, se preferir, você pode dizer que estatística é um método de estudo de comportamentos coletivos, cujas conclusões podem ser traduzidas em resultados numéricos. Não confunda com probabilidade. A probabilidade é um número, veja, é um número que mede a possibilidade de ocorrer ou não um determinado resultado. Assim, vamos ver. A estatística, ela pode tratar no seu estudo de todos os elementos que compõem o nosso interesse ou de uma parte deles. Veja bem, se nós quisermos verificar, por exemplo, o grau de salinidade da água de uma determinada fonte, não há necessidade de nós esgotarmos a fonte. Pegamos o quê? Uma parcela, uma amostra para estudar. Se nós quisermos fazer uma pesquisa eleitoral, não há necessidade de nós verificarmos a intenção de voto de toda a população, não é mesmo? A gente faz o quê? Pega apenas um grupo de eleitores e a partir dali tiramos conclusões. Outra coisa, verifica o seguinte, se você vai fazer um exame de sangue para verificar como é que estão as hemácias, a hemoglobina, enfim, você não tem necessidade de morrer ali, o seu sangue ser todo retirado. O que acontece? É retirada uma porção, uma amostra, não é mesmo? Então, veja só, vamos caracterizar isso. A estatística parte da observação de grupos. Esses grupos são os nossos dados. Esses grupos são normalmente numerosos e denominados de população. É o nome mais usado. Ou universo estático. Agora, se eu estiver tratando só daquela parcela para projetar o resultado para o todo, eu estou tratando da amostra. O que é a amostra? É um subconjunto do universo estático, portanto, é subconjunto da população. Ela é utilizada quando a população é muito grande, ou quando não é possível coletar dados de todos os seus elementos, ou ainda, quando por interesse financeiro fica mais econômico se fazer o estudo apenas dentro de um determinado grupo que represente o todo. Por exemplo, se você vai fazer uma pesquisa de mercado para implantar uma determinada empresa, você estuda uma parcela dos seus possíveis clientes para saber gosto, preferências, etc. E aí então se tira conclusões para a população. Observem bem esses dados. Foram coletados dessa maneira. Então eles estão aqui na forma como foram coletados. Imagine agora que eu quisesse organizar numa forma ordenada esses dados. Aqui eu coloquei os mesmos dados numa disposição crescente. Poderia também tê-los colocado numa disposição de ordenamento decrescente. Veja, aqui, crescente ou decrescentemente, eu posso avaliar melhor como os dados estão distribuídos. Tanto essa forma como essa chamamos de rol. E aqui, os dados colocados como foram coletados, sem ordenamento nenhum, a gente chama de dados brutos. Vamos ver um exemplo. Foi aplicada uma prova de matemática para uma turma. São 30 alunos nessa turma. Então, veja, 30 alunos, 30 notas. As notas estão aqui dispostas de forma aleatória, ou seja, estão aqui da maneira como foram coletadas. Portanto, representam para nós os chamados dados brutos. O professor o que fez? Organizou esses dados numa ordem crescente, portanto, rol, e foi contando. Nota 4, que foi a mais baixa, quantas vezes ela ocorreu? 3 vezes. Nota 5, quantas vezes ocorreu? 2 vezes. E assim por diante. Esse número de vezes que cada uma dessas notas ocorre, recebe o nome de frequência. E a nota para nós recebe o nome de variável.
É o alvo de nosso estudo. Anota. Tá certo? Após ter feito isso, ele também construiu uma nova coluna na nossa tabela e vamos chamar de frequência relativa. Essa frequência relativa nada mais é do que a divisão da frequência, que a gente chama de frequência simples ou frequência absoluta, ou simplesmente frequência, pelo total de dados do nosso conjunto. São 30 notas, portanto, ele dividiu 3 por 30, 0,1, da mesma forma que dividiu 2 por 30, 0,06 e assim por diante. E construiu depois, para uma melhor visualização, um gráfico que chamamos de gráficos de segmento. E esse gráfico é muito simples. Veja que cada nota corresponde a uma determinada frequência. Então, por exemplo, a nota 4, você tem aqui a frequência 3, ele assinalou esse ponto. A nota 5, frequência 2, ele marcou aqui esse ponto e fez a ligação por segmentos após ter todas as frequências colocadas ali. Veja, observe o seguinte, você pode retornar do gráfico para a tabela e pode ir da tabela para o gráfico. O que é importante você observar? Só pelo gráfico você já saberia que as notas 9 e 10 foram as notas com maior frequência, não é verdade? A observação do gráfico nos permite ter uma ideia geral de como os dados estão se comportando.